Você já percebeu que precisava tomar uma decisão, mas tinha medo de decepcionar alguém? Já sentiu que dava mais para ficar do jeito que estava, mas se sair ia gerar um impacto de qualquer jeito? Tá ruim ficar, mas vai ser ruim sair? Pois é, eu já passei por isso recentemente e eu vou compartilhar um pouco dessa história para quem sabe poder ajudar, caso você também esteja passando por isso, está planejando passar por algo parecido, precisando, né, tomar certas atitudes que vão decepcionar infalivelmente as pessoas. E como que a gente faz nessa história? Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre traços de caráter, comunicação e padrões que moldam os nossos comportamentos, inclusive esses que nos fazem desviar, sem que as nossas escolhas vão interferir nas emoções dos outros, nas reações dos outros, nas sensações, sentimentos, de acordo com a nossa percepção. Claro, quando a gente acha que vai afetar alguém, muitas vezes sim vai afetar, mas não necessariamente isso significa que seja um motivo para a gente não fazer. Tudo dá para conciliar, tudo dá para combinar, tudo dá para fazer certos acordos. Todas as segundas-feiras eu estou me comprometendo a vir aqui compartilhar com vocês os marcos da minha vida, certas situações na minha vida que eu considero que foram fatores chaves de aprendizados e conhecimentos, em que, através das minhas próprias experiências, eu consigo mostrar pouquinho sobre como aplicar tudo que eu venho aprendendo sobre comportamento humano, sobre comunicação, como que a minha experiência, como que eu consegui aplicar tudo isso na minha vida, e não só no passado, mas como eu venho aplicando ainda. No último ano, em especial, eu passei por algumas situações bem delicadas que me fizeram rever algumas coisas, rever alguns conceitos, rever algumas crenças e reforçar outras e entender ainda mais como algumas coisas funcionam, acreditar muito mais no poder, entre aspas, de algumas coisas para a solução dos nossos problemas, para manutenção das nossas dores. Não é sempre solução, tem algumas coisas que a gente precisa lidar mesmo, conviver, algumas coisas a gente pode resolver em definitivo, algumas coisas não são definitivas, a gente melhora um ponto para conseguir avançar e encarar um outro ponto, e é um processo contínuo, e tudo isso acontece no dia a dia, tudo isso acontece ali no quente, né, das nossas experiências. E como que é, afinal, ter certos conhecimentos, entender certos padrões, entender certas coisas, ao mesmo tempo fazer escolhas ao longo da vida e continuar vivendo dia a dia, parecendo que está repetindo a muitos deles, mas a verdade é que com cada informação nova, cada coisa nova que a gente vive, ela nos alimenta, né? Nos capacita a fazer diferente, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, e ir na direção daquilo que a gente sonha, ir na direção daquilo que a gente acredita que deve ser feito. Caso vocês estejam ouvindo algum barulho, pode ser o cachorro do vizinho que está aqui latindo, mas eu não sei se realmente vai vazar no microfone. Caso sim, perdão, é o vizinho aqui do apartamento ao lado que ou chegou ou saiu, só sei que o cachorro está aqui, polvorosa. Eu tô aqui olhando as minhas notas porque o cachorrinho do vizinho saiu do meu roteiro. Ponto é, eu realmente saí, eu consegui manter a minha decisão de sair de casa. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu saí da casa da minha mãe com uns 30 e tantos anos, depois de um período até demorado, por assim,
de 2019 até 2022. Claro que desde antes eu já tinha esse desejo, só que na prática, buscando soluções, eu conto de 2019 para frente. Eu saí em dezembro de 2022. Tinha planejado sair em janeiro, que era o mês do meu aniversário, só que por circunstâncias do dono da casa que me ofereceu a casa emprestada, eu precisei fazer isso em dezembro. Então eu saí antes do Natal, antes da virada do ano. Eu saí no comecinho de janeiro não, de dezembro de 2022, e eu saí ali da região metropolitana de São Paulo para Sorocaba, interior, uma terra completamente distante e nova para mim, nunca tinha visitado, não conhecia, não tinha absolutamente ninguém lá. Claro, tinha a minha amiga, não morava lá, mas ela estava sempre por lá, porque o namorado dela era de lá, a casa era dele. Não era a mesma casa que ele morava, mas era uma casa dele. E, e ele me emprestou um quarto, não foi nem a casa, né? Ele me emprestou um quarto dentro da casa lá, e a casa mesmo tinha várias ferramentas, tinha um monte de coisa dele lá estava sendo usada, era tipo um quartinho da bagunça, só que era a casa da bagunça, e um quartinho que era o que ele me liberou para lá, e eu fiquei lá por 4 meses. Eu fiz essa saída traumática, porque foi a forma como eu dei conta de fazer. Eu comuniquei que eu ia sair no dia que eu estava saindo, no dia na manhã que eu sabia que ia ter a mudança, que eu consegui o caminhão para retirar o pouco que eu tinha. Eu saí com um guarda-roupas, minhas roupas, a minha cama, a minha escrivaninha. Era tudo que eu tinha de meu naquela casa. E os meus livros, claro. Os meus muitos livros. Eu saí de lá com isso, que era tudo que eu tinha. E na minha cabeça, se eu falasse com qualquer tipo de antecedência da minha decisão, primeiro que ia ter uma terceira guerra mundial, e segundo, ou iam tentar me convencer do contrário, ou ia ficar terrível, ia ficar, iam pegar minhas coisas, tacar na rua e falar para eu sair naquele dia mesmo, e se eu falasse com um mês de antecedência, eu ia ter que sair com um mês de antecedência junto, porque não iam tolerar até o dia que eu escolhesse. Isso era o que passava na minha cabeça. Eu nunca saberei como seria, porque eu não fiz. Eu só avisei do dia mesmo. Foi como eu dei conta de fazer. E paciência. Foi o que eu fiz. E, claro, não deu as melhores reações. Claro, minha mãe ficou muito chateada, muito brava. Falou muitas coisas não boas de se ouvir, mas de certo modo eu também já estava preparada para o que talvez eu ouvisse. Não reagi, não tinha intenção nenhuma de reagir, de tentar convencê-la do contrário, do qualquer coisa que ela dissesse. Eu só mantive a minha decisão quietinha, deixei ela falar o que ela quisesse, peguei minhas coisas, encaixotei minhas coisas no dia mesmo. Algumas coisas internas, os livros, algumas coisas eu já tinha deixado encaixotado, quietinho lá dentro das coisas, mas a maioria delas eu encaixotei ali no dia, na hora, e que eu ia fazer a mudança. Eu me lembro até que era jogo na seleção, não sei se era a Copa do Mundo, era de tarde, foi uma derrota, um dia de derrota, inclusive, do jogo do Brasil. E, e eu fiz essa. Não lembro se era a Copa do Mundo, eu sei que tinha jogo do Brasil, que é dezembro, enfim. Aí eu fiz essa mudança. Fui cancelada, como eu previa, ficaram um bom tempo sem falar comigo. E, eu fui. Eu até achei que eu ia chorar bastante, mas não. Eu fui bem contida. Teve um período depois que já tinha baixado a poeira, que eu fiquei tentando forçar o choro, porque eu realmente estava querendo chorar e no choro não vinha.
não é que eu estava querendo, eu não estava assim, eu não estava querendo no sentido de, estou triste, mas eu estava falando, poxa, considerando a forma como eu funciono, considerando toda a questão emocional, muita grande parte de mim é emocional, e já havia muito tempo que eu tinha perdido contato com essa parte de mim, de ser um pouquinho chorona. E eu falei, poxa, vai ser legal, seria legal eu conseguir dar vazão, nem que seja de alívio. E aí eu comecei a forçar, assistir alguns filmes tristes, tentar forçar alguma coisa, caía no máximo uma lagrimazinha ou outra. E eu não conseguia me reconectar, não conseguia me reconectar fácil com essa parte de mim. É, ficar sempre alerta, sempre a postos e não podia desmoronar nunca, e não podia chorar, e não podia ser vulnerável, tinha que ser sempre a fortuna, a empoderada no sentido comum da palavra, mas aquela que precisava sempre estar a postos para sair correndo a qualquer momento e lutar com qualquer, qualquer monstro inimigo que pudesse surgir. Então eu estava sempre com essa sensação que eu não consegui chorar, mas ao mesmo tempo eu sabia como eu funcionava, eu sabia o que eu precisava, eu sabia o que eu precisava forçar, que eu precisava dar vazão, que eu precisava controlar, eu sabia as armaduras que eu precisava remover, o peso desnecessário que eu precisava tirar das minhas costas. Eu já tinha, alguns eu já tinha tirado com essas atitudes, porém ali sozinha, eu sabia que por mais que eu estivesse indo morar sozinha, eu não poderia ficar sozinha, porque o meu padrão de funcionamento ele não funciona sozinho. Porém, eu também sabia que estar com pessoas não significa não estar sozinha. Ou melhor, estar com pessoas é diferente de se relacionar com pessoas. Então, o que eu precisava? De ambientes em que eu pudesse me relacionar bem com pessoas, de interagir com pessoas, de ouvir, ser ouvida sem que qualquer frase minha virasse um sermão ou uma irritação ou qualquer coisa do tipo. Então, é possível que a gente esteja rodeado de muitas pessoas, estar sozinho, por não se sentir parte, por não ter abertura suficiente para compartilhar coisas íntimas, para não ter abertura suficiente para ouvir coisas íntimas das outras pessoas, sem que aquilo vire uma fatura emocional, sem que aquilo vire uma dívida, assim. Existem formas e formas de estar com pessoas, e eu sabia que estando morando sozinha, eu ia precisar construir relações do zero, porque nem sempre a minha amiga ia estar lá, ela não morava ali. Então, e eu também não podia, a ideia não era sair da dependência emocional de um ambiente, estar dependente emocionalmente da minha amiga do outro. Era só uma pausa para eu viver, para eu aprender a viver. E ali eu me coloquei justamente nessa situação de aprendizado, porque um dos propósitos que eu tinha era de me casar, conhecer alguém e me casar. Logo, eu tinha já como compromisso não me acostumar com aquela vida de morar sozinha. Eu não ia idolatrar a morar sozinha e ser independentona e a poderosa que sabe se virar sozinha, que não precisa de homem para nada, não precisa de ninguém para nada. Eu não queria romantizar a solidão, eu não queria me acostumar mesmo naquela situação, e eu fiz esse compromisso comigo de que aquele momento seria um aprendizado, seria uma forma de treinar para aquilo que eu queria, para aquilo que eu estava buscando de ser uma boa esposa, uma boa mãe futuramente. Eu queria, esse era o meu objetivo. Então, nesse período de treino, eu fui aprender a cozinhar. Não que eu não tivesse nunca cozinhado na vida, só que, por exemplo, as regras da casa da minha mãe, ela com frequência, quando eu começava a fazer alguma coisa, ela saía terminando, ou ela ficava ali controlando, de certa forma, estava com a qualidade da receita correta, no sentido da forma como ela fazia e cuidando das coisas, dos utensílios dela.
Então não tinha uma certa naturalidade para fazer as coisas. Ali não, ali eu podia arriscar, podia comprar, ingredientes que não era costume eu comer antes. Então, eu fui testando ingredientes novos, fui testando outras coisas para ver como que eu funcionava e fui testando muitas coisas. Eu arrumei um emprego assim que eu cheguei ali em Sorocaba, tinha uma empresa que eu já conhecia, que algumas a empresa anterior que eu trabalhava lá, muitos funcionários de lá tinham ido para trabalhar ali, porque tinha uma sede de Itu, na empresa que eu trabalhava em Jundiaí, tinha a sede, tinha a filial em Itu, e Itu ficava próximo ali, relativamente próximo de Sorocaba, e muitas pessoas que eu conhecia trabalhavam lá, então eu pedi inscrição e fiz e consegui o emprego ali, é a mesma área que eu trabalhava antes, experiência do cliente. E eu fiz essa transição, consegui um emprego, ficou confortável. Antes de conseguir o emprego, eu saí da casa dos meus amigos, né, deu os 4 meses, aí eu arrumei um aluguel ainda no escuro, ainda eu estava no processo seletivo para essa empresa que eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha começado ainda, não tinha confirmado nada ainda. Então eu fiz 2 transições, eu saí da casa da minha mãe e fui para casa dos meus amigos, saí das casas dos meus amigos e fui para o aluguel, tudo isso ainda desempregada, porque eu aprendi a tomar decisões e cumprir com os compromissos que eu tinha, independentemente das circunstâncias. Eu fui aprendendo que as circunstâncias ruins não significam pare, significa pondere, mas avance, pondere, mas continue a avançar, continue a nadar, para quem assistiu Procurando Nemo. E esse foi um padrão que eu aprendi colocando os meus traços no recurso, né? Entendendo que eu era uma pessoa de execução, que o meu lado emocional ele devia ser canalizado para outra coisa, canalizado para comunicação, para oratória e não só para emoção e para o lado mais infantil de querer aprovação, de ficar querendo afeto. Isso são emoções mais comuns na infância e para o lado adulto, por mais que a gente ainda sinta algumas coisas, nós temos que direcionar as nossas emoções para algo mais positivo, direcionar as nossas emoções de uma forma mais sadia. Então, a principal lição aqui é que a gente não precisa ter tudo resolvido para agir. A gente precisa saber qual é a direção que a gente está indo, quais são os recursos que nós temos disponíveis para a gente conseguir ter não só recursos financeiros, dependendo da situação, nem precisa de recurso financeiro, mas principalmente os recursos que nós temos dentro de nós. E esse é o tema do próximo vídeo.